prestem atenção aqui, pessoal. Aí a gente já sabe o que está escrito. Agora, a revelação do que está escrito vem do Espírito Santo. Por isso, quando a gente vem na igreja, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes tinha uma pessoa aqui, que eu não lembro quem foi, muitos anos atrás, a pessoa não era abençoada de jeito nenhum, gente. A gente estava ficando agoniada com a vida da pessoa. Mas o que ela fazia? Eu estava pregando um negócio aqui, eu parava aqui, ela continuava na Bíblia. E ali você tem que ir indo, parando junto com o pregador, senão você vai perder a revelação. É a mesma coisa quando você vai na escola. A professora está lá e bota as consoantes, né? Aí você está vendo lá no livro, aí ela vai escrever no quadro, você está vendo lá no livro também, mas se você vai direto no livro, daqui a pouco ela vai parar para explicar o que é aquilo ali. Ó, as consoantes é isso, você não está prestando atenção no que ela falou, está prestando atenção no livro. Aí depois, quando ela terminar, você vai ficar sem entender nada do mesmo jeito. Você está entendendo? Que a revelação daquela palavra está vindo de Deus, do Espírito Santo. Por isso que Jesus falou, ide por todo mundo, pregai, não é ler não é ler a Bíblia para todo mundo não, pregai para o pessoal, entendeu? Porque o Espírito Santo ele vai fixar, pregar significa fixar, o Espírito Santo vai fixar essa palavra no seu coração, se você prestar atenção direitinho. Então o inimigo ele tem vários modos de te distrair dentro da igreja. Às vezes você está na igreja, você está pensando em outra coisa lá fora. Quer ver uma coisa? Vocês não vão ficar tristes comigo não, vão. Mas se vocês ficarem tristes, eu sinto muito, desculpa, mas eu vou ter que falar a verdade. Por mim, todo mundo usava uma Bíblia e não usava o celular na igreja, gente. Porque você, eu uso o celular para acompanhar na Bíblia, você está incentivando outras pessoas a usar também. Por causa de você, outros vão se sentir no direito de usar. Você não vê, mas o outro fica vendo mensagens na hora da palavra. Chega no zap, a pessoa vai lá. Você está entendendo? Eu fico triste quando eu vejo a pessoa assim, celular na hora da palavra, porque tadinha, a pessoa quer vencer, mas como? Se a pessoa não está prestando atenção. Eu fui lá, eu não estou falando que aqui tem que ser igual lá, não. Eu fui num culto lá do R.R. Soares, ali naquela igreja de Madureira. Ou igreja grande. Pensa numa igreja grande, ela é dentro de um shopping. E o shopping é fechado, o shopping é da igreja. É um shopping que é da igreja. Pensa numa igreja grande. Isso aqui, aquela igreja lá deve dar mais de 10 dessa aqui, não é? Muito grande. Parece até um Maracanã já, as coisas dela assim. Você acredita que eu sentei lá? Muita gente, eu não vi ninguém com o celular na mão. Assim, mexendo no celular, não. Na hora da palavra, não. Porque lá também tem um data show, não, tem uma televisão. Eu queria muito, eu estou orando a Deus aí, quem sabe Deus aí toca no coração inteiro daqui, outro de lá, que lá não é um data show, é uma televisão normal dessa fininha, entendeu? Não tem aquele negócio ali que a gente botou? Tem um negócio de ferro assim, no telhado assim, a televisão tem uma assim, outra assim, virado para o povo. E aí os versículos bíblicos, a pessoa que está sem a Bíblia, eles vão acompanhando na televisão, eles não acompanham no celular. Lá o R.R. só puxa a orelha do pessoal, não tinha ninguém com o celular na mão, e era muita gente. Nem do lado de fora não tinha, porque antes eu estava do lado de fora, que não tinha espaço para entrar. Ninguém com o celular. O R.R. só já chegou, gente, vocês querem ser abençoados? Guarda o celular, desliga seu celular, abaixa, aí fica um montão de obreiro lá, de obreiras. Vocês não sabem, levanta a mão assim, levanta a mãozinha que o pastor vai te ajudar, o obreiro vai te ajudar, e todo mundo prestando atenção na palavra. Não é você prestando atenção no pastor, não, esquece, é na palavra. Isso é que vai mudar a sua história. Então eu fico triste quando eu vejo o pessoal tudo com o celular. Aqui no começo, quando a gente inaugurou isso aqui, não tinha esse negócio não. Mesmo para acompanhar assim, eu pedi o pessoal, gente, desliga o celular. Eu ia até botar uma plaquinha ali, gente, por favor, aqui não, abaixa pelo menos, entendeu? Porque você vai, mas eu estou acompanhando na Bíblia, mas a pessoa começa a acompanhar na Bíblia, a pessoa liga, ela esquece que está valendo, aí vai lá para fora atender. E os outros que não estão acompanhando nada na Bíblia, deixa eu ver, o fulano não está usando, entendeu? É ruim por causa disso, ele ficava incentivando o pessoal. Então esse negócio de celular na igreja, por mim não teria isso, eu não comprar uma Bíblia, a Bíblia é mais barata que o celular, gente, entendeu? Então, o que acontece?
O segredo com Deus é a gente ouvir. Então ele tem várias maneiras de te distrair dentro da igreja. É com o celular, você está dentro da igreja, sua mente está em outro lugar. Você chegou meio chateado na igreja, pastor, a Bíblia até sei o que ele vai perguntar. Como é que você sabe? Você é profeta, você é divino, entendeu? Até sei, quer ver? Para mim, para você mesmo, que Deus vai falar com cada um de nós. Sim ou não? Mas a pessoa, só pode ser para mim, mas também se Deus não falar com você, falou com todo mundo menos comigo. Então o que você quer? É claro que Deus trouxe você aqui, que Deus quer falar com você, glória a Deus. Então ele tem várias maneiras de distrair a pessoa, gente. Eu estou com tanto problema, com a minha cabeça tão cheia, que nem está dando para não prestar atenção na palavra, meu Deus. Mas aí é que você tem que prestar atenção. Você tem que entender que você, eu, todos nós temos luta. Nós não estamos exceto de lutas porque nós viemos para Jesus, não. Jesus não falou para você, se você aceitar Jesus, vir para a presença de Deus, você não vai mais ter luta. Você não vai passar mais nada de ruim, você não vai passar luto, você não vai passar perseguição, você não vai passar mais nada. Deus não falou isso, isso é só lá em cima. A gente estando aqui na terra, nós temos lutas. A diferença é que se você está com Deus, Ele vai te sustentar, você vai conseguir vencer o E você sem a luta, sem Jesus, você perde a batalha. Você está entendendo? Aí é pior, sem Jesus não dá. Isso tem uma coisa assim. E você tem que estar fortalecido no Senhor, porque você vai passar coisas que se você não tiver a palavra de Deus, você não tem muita gente que não aguenta. Aí vai desviar pior ainda, irmão. Porque se sem Jesus, aí que aquele bichinho volta pior e acaba com a pessoa. Entendeu? Então a gente precisa ficar alicerçado na palavra. E quando às vezes um demônio ele pode botar na cabeça da pessoa, a pastora fala isso, que a pastora não sabe da minha vida. Irmão, você não sabe da minha vida, as lutas que eu tenho. Não é pouca não, você não sabe o que é a luta de um pastor, de uma pastora. Não é só igreja não, eu tenho família. E aí, pastor, e a sua família? A minha irmã, tem minha irmã que a gente estava orando por ela? A minha irmã, praticamente, ela infartou de madrugada. Minha irmã quase morreu de madrugada. A Ana. Foi saber hoje de manhã. Você entendeu? Ela estava lá, internada. Ela mandou um áudio para mim, ela, pelo amor de Deus, ora para mim, nunca mais acontecer isso, que era uma dor terrível no peito, mas uma dor que parecia que eu estava... Uma dor que parecia que era pior do que a dor de parir um filho, não sei que dor era aquela. Entendeu? Do jeito que eu estava, me levaram para o hospital. Ela estava tão forte, que eu me urinei de tanta dor. Vomitava, me urinava, aquela dor terrível no peito. Aí ela levaram ela para o hospital. Você está entendendo? Aí eu disse, a pessoa não entendeu. Eu tenho, mas se eu não tiver Jesus... Pastora, mas a senhora tendo Jesus, não era para acontecer isso. Se eu não tivesse Jesus, teria acontecido pior. Talvez eu não estaria nem aqui. Porque vai acontecer, você vai ter batalhas. Eu tenho. Você está entendendo? Ou a gente está com Jesus não significa que a gente não vai ter lutas. Significa que Jesus vai nos dar um livramento. Jesus vai guardar. E Jesus não vai deixar concluir a obra do maligno na sua vida nem na vida da sua família. Entendeu? Como minha irmã, foi um livramento que Deus deu a ela. Talvez se eu não tivesse com Jesus, seria pior. Agora morreu. Entendeu? Então a gente tem que entender isso. Então abre seu coração, esquece um pouquinho o celular e preste atenção na palavra. Glória a Deus. Lá no livro de Romanos, e às vezes é uma luta muito grande do maligno para a pessoa não ouvir, é muita luta, sabia? Nesses últimos dias é uma batalha muito grande para a pessoa conseguir ouvir a palavra e orar. É duas coisas, orar e ouvir a palavra. É muito grande a luta do inimigo. Ele consegue driblar a pessoa de tudo quanto é jeito para a pessoa não vir na igreja, para a pessoa não ouvir, a pessoa não... Entendeu? Os que conseguem vir na igreja, ouvir e orar, irmão, já são vencedores só nisso. Sério, só nisso você já venceu. É igual que assim,
Espero que vocês entendam o que eu estou falando. A gente ter nascido, a gente já foi um vencedor, irmão. Entendeu? Que a gente conseguiu vencer a primeira batalha lá no útero lá da nossa mãe lá, não foi? Então, a gente ter vida a vida já significa que a gente venceu já uma grande batalha. Entendeu? É igual aqui, se você consegue ouvir a palavra, você consegue orar, irmão, você já é infelizado. Porque tem gente que não está tendo força para ouvir na igreja. Não tem força para ouvir uma palavra, não tem força para buscar Deus. Tem uns que o diabo tira da presença de Deus, tem outros que não consegue continuar. Tem igual aquela a parábola da semente, não tem? Semeador, que uma pessoa fica tão alegre, aleluia, glória a Deus, não aparece, entendeu? Não foi para frente. Tem outros que ficam no meio do caminho. Não. Tá muito difícil aí. Sai. Entendeu? Então, os que permanecem, glória a Deus, você é vitorioso, você é vitoriosa, você é um dos 12, não dos discípulos, você é um dos 12. Então, dos 12 não, dos 11, né? Porque eu não estava nem contaminado. Um já estava contaminado já, o Judas. Então, estava contaminado pelo dinheiro. Então, lá no Romanos 8, acharam aí? Lá no Romanos 8, versículo 31, está escrito assim, ó, cântico de vitória, não é isso? Deus é por nós, é isso que está escrito aí? Não. Romanos 8, 31. Vida vitoriosa a diferença está no então vamos lá. Aí olha o que está escrito aí, pessoal, presta bem atenção. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos dar uma paradinha aqui. Porque às vezes o demônio, ele arma uma situação, uma coisa, que parece até que parece até que ele é forte, você vai ser vencido por ele. Tu viu aquela mulher falando ontem ali? Essa irmã que citou essa aqui? Vocês repararam que ela falava o tempo todo? O que ela falava? Não, ela falava mais do diabo do que de Deus. Porque o diabo está brincando, não, rapaz. Porque o diabo fica olhando assim para ela e diz, ela acredita mais no poder do diabo do que no poder de Deus. Você está entendendo? Que não tem como a gente andar com Deus se a gente acha que o diabo é mais forte que Deus. Está entendendo? E o tempo todo, não, porque o diabo faz brincadeira, não, porque o diabo fuma na minha vida. Porque o diabo, eu tentei falar com ela algumas vezes, falei, irmã, esse diabo não tem tudo que eu falo com ela, o diabo tem poder não, irmão. Se você quiser, você consegue dar a volta por cima. Porque tem pessoas que pensam que o diabo é maior do que Deus, ele não tem condições, irmão. Você entendeu? Aí, ele está falando aqui, ó, se Deus é por nós, quem será contra nós? E esse quem será, não é pessoas não, porque nossa luta não é carne e sangue, é os espíritos que tentam agir na sua vida, sua prosperidade, na sua saúde, no seu casamento, na sua família. E ele é covarde, ele gosta de mexer na família. Você começou a se animar para orar, para buscar a Deus, ele começa a tentar atacar um, atacar outro, aquelas pessoas que você mais gosta, para ver se consegue mexer com você. Igual aquele louvor da Ludmilla, né? Quem estava em guerra era eu, entendeu? Mas aí o diabo foi lá e pegou aquele ali mais fraquinho, que eu quero dizer assim, não é muito vigilante, não está muito firme na palavra, eu vou derrubar aquele ali, para ver se mexe com você. Quem já jogou sinuca? Levanta a mão. Quem já nunca jogou sinuca? Tu jogava direitinho? Não jogou na cabeça dos outros, não. Porque eu já joguei a bola pro alto lá. Oi? Dos outros. Poxa, aí não. É tipo gol. Então, a sinuca,
ela tem uma estratégiazinha ali. Às vezes você está querendo matar uma bolinha lá, mas não vai. Então o que você faz? Você mira numa bolinha, tá com aquela bolinha ali para acertar outra bolinha para cair na caçapa. Não é assim que você faz? Assim é o diabo. Ele vai lá, mira numa pessoa que você gosta, para poder fazer assim, ó, e acertar em você. Entendeu? É para ver se te desanima. E quanto mais você ora, piorando a pessoa fica. E você vai ficando cansado daquilo aí. Tem hora que cansa mesmo. Eu falo para Deus, não é possível, tá? O negócio tá estranho. O Davi teve uma hora que ele se sentiu meio cansado. Ele foi lá falar com Deus. Deus, até quando? Né? Até quando vai durar essa batalha? Até quando vão lutar contra mim? O Josafá, ele também se sentiu meio cansado. Josafá virou para Deus e falou: Senhor, em nós não há mais força. Olha, para você chegar a perder a força, porque, né? E tem pessoa que não é que ela não é corajosa, não é que ela não tem garra, tem, mas às vezes a pessoa, ser humano, ela cansa, ela está lutando contra demônios. Tem hora que você dá uma cansadinha, você fala: Deus, aí não dá não, o que é isso aí? Você vai ter que fazer alguma coisa. É onde está escrito lá no livro de Isaías, que ele disse assim, ó, que os que confiam no Senhor se renovarão as suas forças, que o Senhor multiplica as forças daquele que já não tem nenhuma. Então quer dizer que o Davi, o segredo de Davi, que ele vencia tantas batalhas, porque Davi era um guerreiro. E às vezes você vai trazer para o mundo espiritual, você às vezes tu não enxerga, mas você é um guerreiro, você é uma guerreira, porque você está aí nas batalhas espiritual. Quanto você já venceu? Quantas vezes quando ainda vem? E o segredo de Davi, para vencer as batalhas dele, era colocar sempre Deus como o escudo dele, como a fortaleza, o refúgio. Ele sempre ia para o lado de Deus. Senhor, como tem se multiplicado meus inimigos, Senhor, muitos se levantam contra mim. Eu preciso que o Senhor se levante em meu favor. Ele sempre ia buscar o socorro. Entendeu? Eleva meus olhos para o monte, me pergunta onde virá meu socorro. Então, o Davi, ele já sabia o endereço certo, aonde ele se refugiava. Entendeu? E ele passava batalhas. A palavra de Deus tem salmo de Davi dizendo: quase que se escorregou os meus pés, mas o Senhor me sustentou. Tem até um salmo dele que ele disse assim, que o Senhor livrou meus pés da queda, meus olhos da lágrima e a minha alma da morte. Então Davi passava umas batalhazinhas, mas sempre ele recorria a Deus. Não adianta a gente ir para o outro lado. Vai para onde? Entendeu? Tem gente que está sendo atacado pelo inimigo, a pessoa vai embaratinada, ela se afasta de Deus, é pior. Entendeu? Ela é pior. Quando você está fugindo de um inimigo, você vê lá naqueles filmes de guerra, sei lá, o pessoal está fugindo ali, né? O inimigo cercou ele. Para onde que eles procuram ir? Eles procuram um refúgio, um lugar alto, um lugar forte, um lugar onde eles possam se refugiar, ali numa área ali onde os inimigos não vêm alcançar eles. E esse refúgio para o cristão é Deus, irmão. Não adianta você fugir para longe de Deus, pior não, aí o troço vai te atacar mesmo, entendeu? Você tem que fugir por isso que a Bíblia fala: debaixo das suas asas estarei seguro. Porque os pintinhos estão lá ciscando lá. Eu já criei galinha uma época lá. Criei assim, meu marido que criava. Eu ficava observando, né? No quintal, às vezes, porque ficava as galinhas tudo dentro do galinheiro, os galos. Mas quando a galinha tinha pintinho, aí eles separavam, deixava solto, fechava o portãozinho e deixava solto ali. Porque senão os galos, eles eram pesados, às vezes ele voava do puleiro e em cima do pintinho matava o pintinho. Vem e mexe um pintinho morto, tadinho. Esmagado. O galo pulava, o galo pesadão, pulava, matava o bichinho. Aí ele deixava mais de fora. Aí ali, eu às vezes acordava de manhã, eu ficava observando. Os bichinhos tudo passeando no quintal com a galinha. Só que tinha um bicho lá, eu esqueci o nome daquele bicho ali.
Um bicho que gosta de pegar pintinho, bicho, passarinho, o pai, desculpa. Eu acho que é gavião. Ele ficava rodeando ali, começava a querer rodear ali. Quando ele rodeava, os pintinhos corriam tudo. Ia tudo para baixo da galinha. Aí a galinha abria as asas, era muito pintinho, né? Ficava assim. E olhando, e a galinha tomando conta. Que você não mete, entendeu? Aí eu ficava observando, falando, interessante, né? Os pintinhos, eles sabem, quando eles vêem o perigo, eles sabem certinho para onde eles correr. Você está entendendo? Assim somos nós. Aquilo ali é o único refúgio deles. O lugar seguro, eles são pequenininhos. Se vier um passo daquele, ele não vai conseguir vencer o passo daquele sozinho. Eles correm para o refúgio. E nós temos Deus como esse refúgio. A gente não tem para onde correr, tem que ir para Deus. Se Ele não fizer, esquece. A Bíblia diz que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia sentinela. Então ele está dizendo assim, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes que o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Se ele foi capaz de entregar o próprio filho, aquilo que ele tinha de mais valioso, que Jesus é o que ele tinha de mais valioso, se ele foi capaz de entregar o filho dele, aquilo que ele tinha mais valor por nós, por que ele não fará as outras coisas? Você está entendendo? Pastor, é isso que eu queria saber, por quê? Mas aí você tem que crer em Deus. Você está entendendo? A porta do nosso milagre é a nossa fé. Repara só, o que mais o diabo tenta atacar em você é a sua fé. Ele tenta criar circunstância, coisas que é para você olhar e achar que é muito difícil, que não dá, que aquilo nunca vai mudar. É a sua fé que ele tenta atacar, porque ele sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque que Deus falou, por que Deus falou por que Deus falou o apóstolo Paulo, né? Por que o apóstolo Paulo, ele disse assim, combati um bom combate, completei a carreira e guardei o quê? A fé. Ele falou que guardou a fé. Por que ele guardou? Porque tinha alguém que ia roubar dele, senão não tinha guardado. Você está entendendo? Para que você guarda alguma coisa? Você não perder. Alguém não pegar de você, não é isso? Guardou a fé. Então, se ele guardou, irmão, o diabo sempre vai tentar atingir a sua fé. Você não crer mais, você parar no meio do caminho. O negócio dele é parar você. É não deixar você avançar, não deixar você alcançar seus sonhos, seus objetivos. Ele vai lutar para fazer isso, de qualquer jeito, entendeu? Paralisar seu ministério. Se o diabo pudesse, ele queria acabar com a tua saúde, com a tua família, com tudo que é teu. Ele queria acabar com tudo que é teu. Então, mas não é isso que Deus quer. E Deus luta o tempo todo para que você creia, para que Ele leve você onde Ele quer que você esteja. Glória a Deus. Então ele está falando aqui. E como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus que os justifica, não é isso? Pastor, mas estão me acusando, falando que eu fiz uns negócios aí que eu não fiz. Irmão, nem esquenta a cabeça com isso. Nem tenta ir lá se defender. Eu não fiz não, porque aqui está escrito aqui que é Deus que justifica você. Se estão inventando uma calúnia, alguma coisa contra você,
fica tranquilo, você só ora. Pode deixar que Deus vai mostrar a verdade. A palavra de Deus diz que Deus mostra o oculto e o escondido. É Ele que te justifica. Não precisa você ficar se defendendo, não. Deus vai. Eu estou falando, gente, porque eu vivo isso. Quantas coisas já me acusaram, que eu fiz, que aconteceu. Eu sabia que eu não fiz. Eu me calei e fui orar. Mas Deus foi e mostrou para a pessoa. Não precisei falar uma palavra. Eu lembrei isso aqui. Eu falei, Senhor, o Senhor falou que o Senhor que justifica a gente. Então o Senhor vai lá e mostra a verdade. Deus vai e mostra a verdade. Aí ele está falando aqui. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou, né? Quem ressuscitou? Quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e ele faz o que, pessoal? Intercede por nós. Jesus, ele intercede pela gente. Se não fosse Jesus interceder pela gente, misericórdia, a gente não estava mais aqui. Sabe o que é interceder? Ele vai ao Pai pela gente, pelas nossas necessidades. Nossa, Pai, o Senhor está vendo lá o Getúlio, o que está passando e tal. E sei lá, ele tem um jeitinho lá especial de conversar com o Pai dele, que aí Deus vai e resolve o problema, entendeu? Quando nós oramos, Deus intercede por nós. Por isso que a gente precisa orar. Amém? Não pode deixar de orar. Aí ele está falando aqui, ó. Agora chegou a parte que eu queria que você entendesse. Amém? Chegou a parte que eu queria que você entendesse. Lá no versículo... Oi, tudo bem? Começou o nome? Oi, meu Tailândia. E o dele? Meu Robson. Robson, Tailândia. Vocês são irmãos? Não, amigo. São amigos? Então tá tudo certo. Então, o que acontece? Lá no 35, né? Ele disse assim, ó, preste atenção nesse versículo aqui, quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta que ele está falando, quem vai separar você do amor de Cristo? Aí você vai aprender hoje que não é porque você é uma pessoa de Deus que você não vai passar lutas. O que você tem que fazer é aprender a passar com Jesus. E outra coisa, vigiar. Porque se a gente já tem luta fazendo certo, se a gente fizer errado, vai ter mais luta ainda. Está entendendo? Se a gente foge do pecado, a gente fazendo certo, a gente já tem luta, imagina errando. E eu sempre costumo dizer o seguinte, no livro de Êxodo, não vamos lá não, tá? Acho que é capítulo 20, versículo, Êxodo capítulo 20, versículo 5. Ali está escrito o seguinte, que Deus, ele visita a maldade dos pais nos filhos. Você já viu isso ali? Que Deus é um Deus zeloso. Ele visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, que é a primeira, segunda, terceira, quarta, daqueles que me aborrecem. Nada. Deus abençoe. Então, o que acontece? É uma coisa particular minha. Depois que eu aprendi, que o meu pastor pregou isso para mim, eu antes de cometer qualquer erro, eu lembro dos meus filhos, da minha neta, porque eu sei que se eu for uma pessoa mal com Deus, isso vai cair na conta da minha família, porque está escrito, crê no Senhor Jesus Cristo
será salvo tu e a tua casa. E se eu não crer, o que vai ser deles? Porque se eu não obedecer a palavra, eu não estou crendo. E se eu crer, eu vou obedecer, certo? Você está entendendo? Mas se eu não crer, eu não vou obedecer. Então vamos botar aí. Se Deus falar, amai a vossos inimigos, eu estou com uma rincha com uma pessoa, mas eu sei que enquanto eu tiver com essa rincha no meu coração, os meus filhos estão correndo perigo, porque o inimigo ele já pegou eu. Se ele pegou eu, para pegar minha família é fácil. Ele já conseguiu passar por mim, que sou a porta. Entendeu? Eu sou a porta. Então vamos supor assim, se eu engano as pessoas, se eu minto, tudo que eu faço de ruim, que isso desagrada a Deus, isso tudo eu enxergo que são coisas que estão passando por mim e vai atacar minha família. Porque o inimigo ele é sujo, ele precisa prender você e eu no pecado, porque nós somos a porta. Ele precisa fazer a gente pecar. E quando ele faz a gente pecar, ele vai lá e derruba alguém da nossa família. Tenta matar, tenta aleijar, ele é assim. Ele é covarde. Isso aí, gente, ao longo da minha caminhada, que eu não estou com Jesus 1 ou 2 anos, não, muitos anos. Mas só que eu, de ministério, vai fazer 10 anos. E isso é uma experiência que eu tenho nas minhas lutas particulares. Ele precisa enfraquecer você, ele precisa derrubar você, ele precisa fazer você pecar para tentar destruir alguém da sua família. Um filho, um pai, uma mãe, um parente seu. Por isso que a gente tem que ser atenta. Quando vem a tentação para você mentir, para você enganar, você ficar com ódio de alguém, você tem que orar e pedir força a Deus. Deus não deixa eu cair nisso. Porque se eu cair nisso, o diabo vai querer atacar minha família. Você já sabe disso. Isso é uma coisa que eu sei há anos. Não é que você vai ser perfeita. Oh, meu Deus, como é que eu vou ser perfeita? Não, mas se aquilo ali é errado, você tem que lutar contra aquilo ali. Você não pode se acomodar, sabe? Ah, deixa esse mesmo, todo mundo faz. Esse todo mundo faz é uma porta aberta que ninguém está entrando e saindo na tua família. Entendeu? Esse todo mundo faz. Enquanto a porta estiver aberta, ele entra e sai. Você tem que fechar isso. Não, isso aqui não é de Deus. Eu não vou fazer mais. É pornografia, que não agrada a Deus. Tem que parar com isso. É uma porta aberta. O inimigo, como é que ele vai sair? Você vai mandar ele sair, ele não vai sair, porque você está sem autoridade para mandar ele sair. O Adão e a Eva, eles perderam a autoridade por causa disso. Sabia que Deus tinha dado a eles a autoridade sobre tudo aqui na terra? Só que eles entregaram na mão do diabo quando eles aceitaram comer aquele fruto e desobedeceram a Deus. Eles passaram o poder deles para o diabo, que Deus deu a eles. E aí, o demônio ficou muitos anos reinando sobre a humanidade. A humanidade toda ficou na mão dele. Até Jesus vir. Porque Jesus tinha que fazer um papel muito sério, que era libertar o pessoal do pecado. Porque o diabo estava na vida do pessoal por causa do... Não é diferente hoje. Mesmo Jesus tendo vindo, se eu ficar no pecado, o demônio, eu estou separado de Jesus. Aí ele vai para a minha vida, eu vou ficar na mão dele. Para mim sair da mão do inimigo, eu tenho que sair do pecado. Entendeu? É onde Jesus veio para pagar o preço pelos nossos pecados, para a gente trazer o arrependimento, que não é só Jesus. Jesus fez a parte dele, foi nos libertar, mas a pessoa tem que se arrepender. Por isso que a primeira pregação, quem veio preparando o caminho de Jesus? João Batista, né? Ele que veio preparar o caminho do Senhor. E qual era a mensagem de João Batista? A primeira mensagem de João Batista: arrependei-vos dos vossos pecados e sede batizado. Não é isso? Para que vocês sejam salvos. Então foi a primeira mensagem de João Batista. Jesus veio, foi lá, morreu na cruz, está tudo resolvido. Não, a gente tem que se arrepender, tem que fugir do pecado. Que isso já foi o que destruiu a humanidade, pessoal. Lá atrás. Entendeu?
Então, a gente que tem uma família, a gente tem que ter muito cuidado. O inimigo tenta derrubar você para entrar por você. Repara só, é porque tem muita gente que não repara isso. Toda vez que a pessoa peca, começa a fazer um montão de coisa errada, o diabo ataca alguém da família, ou ataca uma prosperidade, ou ataca a saúde, alguma coisa ele vai atacar, porque ele encontrou uma brecha. Você está entendendo? Então isso a gente tem que ser vigilante. Nem sempre os ataques na família é um pecado, não. Às vezes é uma tentativa do diabo também tentar derrubar você. Eu já falei, está mexendo uma bolinha de sinuca, está mexendo lá para ver se consegue te derrubar. Mas a gente não custa nada a gente verificar também como a gente está. Para ter certeza que não tem nada de errado. Pastor, não tem nada de errado. Então você pode clamar a Deus que Deus vai te ajudar. Ele é fiel, ele não abandona ninguém no meio da batalha, entendeu? Então ele está falando aqui, vamos lá. Aí ele disse aqui, ó: quem condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, e o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, não é isso? Aí ele disse, ó: quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele está dizendo, ó, a tribulação. Pastor, às vezes eu ando meio atribulado, tanto problema, tanta luta. Mas ele está perguntando aqui, a tribulação ou a angústia? O que Jesus falou sobre a angústia? Invoca-me no dia da angústia. Tem dia que você não está legal, você está precisando mais de Deus. Você sempre precisa, mas tem dia que você precisa mais. É o dia que você tem que invocar o nome do Senhor. Invoca-me na angústia. Na angústia. Ou, a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição. Porque às vezes você está sofrendo uma perseguição. Às vezes você sofre perseguição que ninguém vê, só você. Mas como assim, pastor? Então, o que acontece? Às vezes tem pessoas que passam lutas, perseguição que ninguém vê, só você sabe que você está sendo perseguido. Mas por quê? Porque é no mundo espiritual e os outros não vê, só você que vê os ataques do inimigo. Você entendeu? Tem isso também, ninguém está vendo que aquilo ali é um ataque do inimigo, mas você sabe que é. E o demônio, ele funciona dessa maneira. Quando ele usa as pessoas, que a nossa luta não é carne e sangue, as pessoas não sabem que estão sendo usadas. Então a pessoa o diabo está usando ela para te atacar, para te ferir, e a pessoa está normal, porque ela não sabe que ela está sendo usada. Mas você que tem os olhos espirituais, você sabe que você está sendo perseguido. Você sabe que é o diabo que está usando a boca daquela pessoa, que está usando aquela pessoa para te perseguir. Você está entendendo? É aonde você deve fazer o quê? Você deve orar a Deus e pedir a Deus também que desperte aquela pessoa, que abra os olhos espirituais, porque o demônio ele cega a pessoa, não sabia disso? Quando ele está na pessoa, ele cega, a pessoa não enxerga um palmo assim, ó, na frente do nariz. Ela não enxerga o que ela está fazendo de errado, ela não enxerga que está prejudicando o outro que ela está fazendo. Entendeu? De repente ela está fazendo muito mal para você, mas o diabo não deixa de enxergar isso, vai ficar normal. Como se não estivesse fazendo nada, entendeu? Então você tem que orar para Deus tirar essa cegueira. Para a Bíblia, ontem eu ensinei isso, né? O que Jesus disse? Orai pelos que vos maltratam e perseguem. E às vezes você vai tentar abrir o olho da pessoa falando, mas não adianta. Não adianta. Se você tentar falar, o demônio distorce tudo. Ele dá um jeito de jogar a pessoa contra você. Aí no final você está errado e ela que está certa. Ele consegue fazer isso. Eu não sei como é que ele faz esse emaranhado aí, mas ele faz isso. No final a pessoa fala, é você que está errado. Mas não adiantou nada você falar, só arrumou um problema, entendeu? Estou te falando, por isso que a gente tem que
quando orar, Senhor, desperta aquela pessoa, tira aquela cegueira, aquele espírito que está enganando aquela pessoa, está enganando. Aí ele engana a pessoa e joga contra você. Engana a pessoa e joga contra você. Por que contra você? Porque você que vai estar na batalha por ela. É você que está lutando pela alma dela. Então o alvo é quem? Se eu parar o Bernardino, aí eu posso ficar aqui tranquilo. O problema é ela, ou ele, a pedra. Você que ora pela pessoa é a pedra no sapato do diabo. Porque você ora lá, o anjo vem e fere ele daqui. Você ora lá, o anjo vem e fere ele daqui. Ele tenta, sai de um lado, tenta. Por causa de quem? Aí quando ele vai ver, é aquele troço orando de novo. Tem que parar, entendeu? Então eles começam aquela batalha satânica deles contra você, a combater você, para tentar fazer você desistir. Ele não quer perder aquela alma. Eles lutam, não querem perder. E é você que está na linha de frente, então ele vai tentar atacar quem? Você. Você está entendendo? Mas isso não tem como te separar do amor que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque nessas horas você pensa que está sozinho. Você não está sozinho. Você tem Deus ao seu favor, que é muito maior do que esses espíritos que tentam te derrubar. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Aí ele está falando aqui, ó. Como está? Não, aí ele diz: quem nos separará da tribulação, a perseguição, a fome? Quer ver se, meu Deus do céu, estou passando uma pindaíba, olha lá na janela, só tem água, meu Deus. Eu já passei por isso, gente. Eu orando, falando em línguas, estão roncando. Aí ele está dizendo aqui, ó, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada. Agora preste bem atenção, você sabia? Eu já passei por isso aqui tudinho. Já passei por isso tudo aqui, por amor de Jesus. Mas isso não me separou de Jesus. Perseguição, injustiça, um montão de coisa. Você está entendendo? Ingratidão, perigo, entendeu? Às vezes o diabo já quis me matar várias vezes, principalmente assim que eu comecei a ir para a igreja. Assim que eu comecei a ir para a igreja, naquela fase que eu estava assim, uma fase de libertação, que eu estava sendo liberta dos vícios, eu quase morri várias vezes. O diabo gostou de mim, que eu estava me perdendo, o pastor estava orando por mim. Assim que eu comecei, não conversei, não. Eu já tive vários livramentos de morte. Esse irmão queria me matar de qualquer jeito. Você não vai. Mas Deus não deixou, né? Você está entendendo? Então, às vezes você está passando uma lutazinha e você não entende. O apóstolo Paulo também passou por isso. Por isso que ele está falando isso aqui, ó. Não é porque ele era de Deus, que o apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus, que ele não passou lutas. Não é porque eu sou de Deus, você é de Deus, que a gente não vai passar lutas. Mas Jesus, ele já garantiu a gente que a gente vai vencer isso. Aí olha o que ele está falando aqui, ó. A tribulação, né? Lá no 36, como está escrito, não é isso? Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matador. Mas o que é isso? Que tudo que ele quer dizer aqui, que todos os dias, praticamente, quase todos os dias nós somos perseguidos. Praticamente todos os dias nós somos perseguidos. Sofremos tentação, perseguição, porque o diabo, ele tenta destruir você. Ah, pastor, mas se eu estivesse lá no mundo, eu não estaria sendo perseguido, irmão. Se você não estivesse lá no mundo, seria pior, você estaria na mão dele. Aqui ele está tentando pegar você. Não está conseguindo ser de Jesus. Lá você estaria na mão dele, ele é pior. Você está entendendo? Para você ter uma ideia, ele já tenta fazer isso na sua vida. Você sendo de Jesus, ele já tenta fazer essas maldades. Imagina se você estivesse na mão dele. Você e sua família. Talvez você não estaria nem aqui mais.
Entendeu? Então ele está dizendo aqui, ó. Aí, preste atenção no 37, ó. Mas em todas essas coisas, em tudo isso que você passa, às vezes você não passa uma batalha, pastora, eu vou te falar, não tem hora, Deus me guarde. É dívida para pagar, é perseguição, é mais não sei o quê, não sei o quê. Não tem, é muita coisa. Ele está falando assim, mas em todas essas coisas, nós somos o quê? Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Mais, não somos vencedores, somos mais que vencedores. Por aquele que nos amou. Porque quando você se sente encurralado, o inimigo está encurralando você, fica no lado. Tu acha que você está sozinho, mas tem um Deus que luta por você e Ele está mesmo. Quer ver um exemplo? O João não vai saber direito disso não, né, Yasmin? Mas o Anderson, a Rosângela, o Ronaldo e a Rosângela, o Anderson, sempre trocando. Vocês vão entender melhor. Vocês têm filho, né? Vocês têm tá eu trocando de novo, o Enzo, e vocês têm o Guigui, não é isso? Tu já pensou se Deus me livre e guarde? Isso não vai acontecer. Você vai lá buscar na escola, você vê 10 meninos juntando nele. Só no teu filho. Um dá soco, outro dá chute. Irmão, por mais que você seja de Deus, como é que você vai ficar? Meu filho não, tu vai sair entrando naquele meio, empurrando o outro, chutando um, chutando o outro, solta meu filho. Ou tu não vai fazer nada? Não vai fazer nada para ajudar ele? Não, tu vai fazer alguma coisa para tirar ele, teu filho dali. Pastor, eu não sei o que eu vou fazer, eu chamo a polícia, mas alguma coisa vai fazer. Tu vai ajudar ele, sim ou não? Tu não vai deixar matar teu filho com 10 pessoas em cima dele. Porque eles são seus filhos, você é teu filho, né? Então, assim, é mais ou menos assim que Deus olha lá de cima, que os demônios estão tudo te perturbando, ele está vendo isso, você está pensando que ele não está vendo, que você está sozinho. Claro que não, irmão. Mas quando ele vê isso, ele fica muito chateado lá em cima. Ele, que é isso? Não, manda o anjo lá, o Miguel, o Gabriel, sei lá, o Jesuel, vai lá e tira meu filho de lá, minha filha de lá. É aonde eles vêm, e a Bíblia diz que o Senhor é quem peleja por nós. Você entendeu? Só que você tem que clamar o nome do Senhor. Você fica quietinha, apanhando quietinho, não. Ninguém sabe de nada. Sabe aquela mulher que fica apanhando anos quietinha, não fala nada para ninguém, continua apanhando toda a vida. Então, não fala nada, ninguém sabe, como é que vai ajudar ela? Então a gente tem que falar com Deus o que está acontecendo. E isso não é que essa pessoa está te batendo, não é que essa pessoa está te perseguindo, ele está te humilhando. A Ana não estava sendo humilhada todo dia? Todo dia ela era humilhada, a Penina humilhava ela, a Penina pisava nela. O que ela fez? Ela foi para o templo e abriu o coração dela para Deus. Senhor, todo dia eu sou humilhada, eu preciso da tua ajuda. Jesus ajudou a Ana. Mas se ela fica quietinha, deixando a Penina humilhada toda a vida, ela não abre a boca, não clama a Deus, ela vai ficar lá, sofrendo. O povo de Israel, eles não eram humilhados, perseguidos, não era? O que eles faziam lá no Egito? Eles se juntaram para clamar ao Senhor, sim ou não? Aí Deus falou, o clamor do meu povo chegou até mim, mas se eles não clamassem, entendeu? O clamor do meu povo chegou até mim e eu desci para livrar eles, mas se eles não clamam, ficasse quietinho lá, sofrendo lá, eu continuar sofrendo. Então a gente tem que abrir a boca e falar com Deus. O que está acontecendo? Glória a Deus. E ele disse assim, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Porque estou certo, olha o que ele disse, estou certo. Era uma coisa que ele tinha certeza. Que nem a morte,
nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, que são os exércitos, tropas de demônios, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo, ele chegou a essa conclusão depois de ter passado muita luta. Ele entendeu, peraí, eu já passei tanta coisa com Jesus e todas elas o Senhor me livrou, o Senhor me guardou, me sustentou, estou aqui de pé, peraí. Nada pode me separar do amor de Cristo. Então, ele viu, você está entendendo? Ele entendeu isso. E a gente também precisa entender. Às vezes tem pessoas que pensam largar a igreja, sair da igreja, mas você vai para onde, irmão? Nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Tem uma coisinha que não está legal, uma lutinha que você está passando, ora, redobre um pouquinho mais as orações. Entendeu? Você tem que. Essa mensagem aqui é para você entender que não é porque a pessoa é uma pessoa de Deus que ela não passa muito. O apóstolo Paulo foi muito usado por Deus. Mas ele tinha as batalhas dele, não é porque ele era do nome de Deus que ele não tinha batalha, mas ele chegou a essa conclusão. Não, e a gente são mais que vencedor, não é para a gente abaixar a cabeça, não. Nada pode me separar do amor. É mais ou menos, eu já passei por isso tudo aqui, eu sei que nada pode separar a gente de Deus. Continua firme. Estão entendendo? Sim ou não? Agora, para a gente finalizar aqui rapidinho, peraí. Entendendo? Se eu sou de Deus, por que eu estou passando por isso? Irmão, ora que você vai vencer. Glória a Deus. Hã? Isso não pode separar você de Jesus. Aí está lá no 2 Coríntios, acharei? Segunda Coríntios 11, 23, pessoal. 2 Coríntios 11, 26. Acharam? Vamos pegar do 16. Amém? 11, 16. Acharam aí? Olha o que está escrito aí, ó. O sofrimento de Paulo por amor de quê? Do Evangelho, né? Só que o apóstolo Paulo, ele não passou só luta por causa do Evangelho, não. Aqui na Bíblia tem um trecho ali que o apóstolo Paulo, ele passou muita tristeza por causa da família dele, da própria família. Porque ele era um homem muito usado por Deus, mas a família dele era dura de coração, difícil de se converter. Aí ele falou assim, se eu pudesse, eu daria até a minha vida para minha família se converter, de tão durinho de coração que ele é. Então ele passou uma luta também com a família dele. Jesus passou, que a família de Jesus não acreditava em Jesus. Os irmãos de Jesus mandaram prender Jesus. Diz que ele estava ficando louco. Irmão, você está entendendo? Que às vezes você passa uma lutinha com a sua família às vezes não te entende, você se converteu, não é mais muito bem-vindo lá na casa dele, aí você fica, poxa, mas os homens da Bíblia também passaram por isso. Quer ver um exemplo? Quem vendeu José como escravo? Os irmãos dele. Quem jogou ele no poço lá? Quase matou ele? Os irmãos dele. Quem matou o Caim? Caim matou Abel. Então, irmão dele. O Davi. Teve uma época que Davi fugia de quem? Do próprio filho dele, Absalão.
A Bíblia diz que os inimigos dos homens seriam da própria família. Então, às vezes, que estão dentro é o que o inimigo, às vezes, usa mais para te perseguir do que os que estão fora. Você quer, meu Deus, mas não é possível, mas agora que eu sou de Jesus, mas é porque você é de Jesus. Pastor, por que às vezes que estão dentro é mais usado que os que estão fora? É fácil de você entender isso. É muito fácil. É porque você ora por todos, mas na sua família você ora mais. Porque a sua família você quer ver salvo. Então você intercede por todo mundo, na sua família que você está ali mesmo. Acho que você mais ora, então os demônios ficam agoniados, porque eles estão querendo sair, tendo que sair de lá por causa de você, por isso que eles te atacam. Entendeu? Pastora, mas aí eu não preciso nem ligar mais para o Bernardino, que ele me odeia, não, mas é meu inimigo, mas a Bíblia diz que é para você amar seu inimigo. Mesmo que eles te tratem mal, você continua amando eles, porque o José fez isso. Os inimigos deles foram da própria, mas ele não perdoou, ele não amou os irmãos dele. Tem, sabe que é meu inimigo vou odiar minha avó. Não faz isso não. Não é que você fazer isso. Vai orando pela sua avó, orando pelo seu avô, vai orando pelo seu parente, vai tratando bem. Tem uns que não dá para aproximar muito, você vai de longe mesmo, de vez em quando tu manda um bom dia, quando não der para mandar bom dia também não manda, vai orando, entendeu? Você vai ganhando a pessoa para Jesus. Jesus fez uma promessa: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Ele não é mudando aquela pessoa, entendeu? Sabe por quê? O José é um exemplo disso. O José, os inimigos dele foram os da própria casa dele. Mas ele perdoou, ele amou. Não ficou convivendo, ele foi lá para o Egito, mas ele, lá onde ele estava, eu imagino que ele orava e tudo, e ele salvou a família dele depois. Crê no Senhor Jesus Cristo. Depois eles voltaram, se entenderam lá com o irmão, e ele ainda salvou, Deus ainda salvou a família dele, tocou lá no coração do faraó para botar umas terras lá, entendeu? Você vê que os irmãos dele, Jacó, o pessoal foi tudo salvo. Salvou a família dele. Mas se ele tivesse um coração odioso, com raiva, vingança da família, não tinha salvado a família não. Então, ele está dizendo assim, outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato para que eu também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas por procura nesta confiança de me gloriar. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, e eu também me gloriarei. Porque as pessoas às vezes se gloriam segundo a carne, é mais ou menos assim, eu tenho 50 anos que eu estou na igreja, eu tenho tantos anos de doutorado, você está entendendo? Fiz bacharel, fiz doutorado, fiz não sei o quê, fiz, como é que é o nome daquilo? Oi? Ouvi. Fiz teologia. Tinha pessoas que se gloriavam na carne. Tem pessoas que hoje em dia assim, não, rapaz, eu estou te falando, tem tanto não sei o que, tem carteirinha de não sei o que, tem diploma de não sei o que. Mas é como o pastor Mota falou, a pessoa nunca expulsou um demônio, nunca ninguém foi curado. Porque a pessoa tem isso aí, ela se gloria na carne, se orgulha do que ela fez do expulso lá, mas ela não tem experiência com Deus. E o apóstolo Paulo estava falando justamente isso, que tinha pessoas que se achavam grandes apóstolos naquela época, se achavam melhor do que o outro. Aí ele estava contando, então eu vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês. Aí ele disse aqui, um se gloria na carne, então eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos, pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão,
Se alguém vos devora, se alguém vos apanha, e se alguém se exalta, se alguém vos fere o rosto, envergonhado digo, como se fôssemos fracos, mas de qualquer que tenha ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus, porque lá tinha os pessoal que queriam ser melhor do que o outro. Aí o apóstolo Paulo falou, são hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendentes de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falam como fora de mim. Eu ainda mais. Agora olha o que o apóstolo Paulo passou, presta atenção. Ó. Em trabalhos, muito mais. Em ações, muito mais do que esse, que Paulo apanhou pra caramba. Paulo foi muito açoitado, gente. Paulo levou na cara, Paulo passou uma batalha. Em ações, muito mais. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um, escotada, ele levava. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, nem em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. Olha só, vê só o que ele passou, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadiga, em vigílias, muitas vezes, com fome e sede, em jejum, muitas vezes em frios e nudez, e além dessas coisas exteriores, me oprime a cada dia o cuidado com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. E se convém gloriar-me, gloriarei a respeito da minha fraqueza. E o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guarda às portas da cidade de Damasco para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Vamos dar uma paradinha aí. Olha o grande apóstolo Paulo. Todo mundo admira ele, é o grande homem de Deus, mas olha o que ele passou. Ele ainda passou mais. Então, às vezes você pensa, porque você é uma pessoa de Deus, você não vai passar luta. Outro cara, a luta que ele passou é frio, sede, fome, perseguição, falsos irmãos, porque os irmãos não queriam aceitar o Saulo. Achava que ele estava fingindo. Os irmãos não queriam, achavam que ele estava fingindo, que ele ainda era aquele Saulo, aí ele estava querendo se infiltrar na igreja para prender eles. Você está entendendo? Olha o que esse homem passou por amor de Cristo. E não abandonou Jesus. E às vezes a gente, por muito menos que isso, a gente quer largar tudo. Estou cansado, não quero mais. Não, irmão, preste bem atenção. Por ele ter passado isso tudo, é que ele escreveu lá, lembra o que ele falou? Eu estou certo de que nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Que nada disso conseguiu separar o Paulo de Jesus. E em todas essas coisas, Deus guardou ele, livrou ele. Mas ele permaneceu firme. E no final, o que ele disse? Combati um bom combate, completei a minha carreira e guardei a minha fé. Então, às vezes, você como cristão, você se entristece, porque se eu fosse de Deus, por que eu estou passando por isso? Mas você vai passar por isso.
Continua orando, confia em Deus que você vai passar. Você não largou ele. Ele passou, ele não ficou ali. Você está entendendo? O Daniel, ele passou na cova dos leões. Foi uma noite, mas deve ter sido angustiante para ele, mas ele passou, ele não ficou ali. Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado na cova, mas ele não lançado na fornalha, mas eles não ficaram morando dentro da fornalha. Jesus tirou ele de lá. Vocês estão entendendo? Muitas são as aflições do injusto, mas de todas o Senhor te tirará. O Pedro estava preso lá com um quarteto de soldados, mas ele não ficou lá, não mataram ele. Jesus foi lá e livrou ele. Você entendeu como funciona? Se você não entender isso aqui, você desvia, porque você pensa, todo cristão vive um mar de rosa, só eu que estou passando por isso. Não, você está muito enganado. A Bíblia diz que essas aflições, todas as pessoas do Evangelho participantes dessas aflições no mundo inteiro. Até os pregadores que você vê, esse cara está bem, está nadando, onde está lá, irmão, eles têm luta. Se é de Deus, eles têm luta. Só que eles aprenderam, vencer a luta deles em secreto, mas eles têm. Não precisa ficar falando para todo mundo, tenho luta essa noite, eu briguei lá com o leão. Não precisa que a pessoa ficar falando, entendeu? Mas tem luta. Se você está vendo a pessoa com Deus, a pessoa está permanecendo com Deus, a pessoa está tendo umas vitóriazinhas ali, meio sacrificando, mas está tendo. É porque essa pessoa luta. Se ela não lutar, ela não está mais com Deus. Se está com Jesus, se ela permanece com Jesus, ela tem a lutinha dela. Às vezes não fala para ninguém, vai lá, chora aos pés de Jesus, Jesus vê aquela coisa toda, você vai orando, Deus vai te ajudando, daqui a pouco você vai se fortalecendo. Você está entendendo? Vamos para finalizar, pessoal, finalizar mesmo, já deu uma hora aqui. Não tem o 12? O 12, a gente não vai pegar o 12 todo, não. Tu viu que ele falou que gloriarei nas minhas fraquezas, não tem? Aí no finalzinho disso aqui, olha o que ele disse que tinha um espinho na cara, uma coisa toda, tinha isso aqui ainda, que era um espinho na cara, que era um mensageiro do diabo que vinha esbofetear todo dia. Ainda tinha isso aí, que era um tentador, alguém usado pelo demônio ficar perturbando a vida dele lá. Aí no final, olha o que ele falou lá no 7, vamos lá. No 7, 12 e 7. E para que eu não me exaltasse, ainda tinha mais um pouquinho, uma peladinha ainda. E para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Me deu da espinho da minha carne ainda. Que é o quê? A saber que é o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Pastor, o cara ia lá e dava na cara dele, irmão. Eu não sei se ele agrediu o pau, ou se era um demônio que usava alguém para ficar espietando ele, sei lá, tentando ele. Sei lá, de repente era uma perseguição. Uma pessoa que mirou lá no pau, às vezes a gente sofre isso, gente. A Jezebel, né? Ela tirou o sossego do Elias. Sabia disso? Gente, teve uma hora que o Elias queria morrer, escondendo numa caverna por causa da Jezebel. Porque a Jezebel perseguiu o Elias há anos. Que mulherzinha perturbada, né, Jezebel? Sério! Ela perseguiu há muitos anos. Teve uma hora que o profeta queria morrer, escondeu na caverna. Deus, eu estou aguentando essa mulher perseguida. Também ela morreu feio, porque ela não quis se converter. Ela morreu, o corpo dela dos cachorros comiam. Não é perturbada, ela apertava o vidro do Elias. Quer ver um outro também? O que sofreu, tadinho, foi o Davi, um Saul. Você vê aquela perseguição de Davi, mas aquilo ali durou há muitos anos. O Davi também se escondeu num lugar lá. Depois Deus falou para ele, Davi, você tem que sair dali. Eu esqueci qual o nome da caverna que ele se escondeu lá. Por causa de Saul, Davi não está aguentando mais. Tem um salmo lá que ele passou até quando? Porque o cara perseguiu ele há anos. Não dava sossego a ele. E o Paulo tinha um mensageiro de Satanás. Será que ele ficava jogando piada? Alguma coisa que ele ficava falando. Às vezes acontece na tua vida, uma mensagem de Satanás.
Satanás. Eu estou lá sossegado cantando meu louvor, é sempre a mesma pessoa. Daqui a pouco a pessoa me liga, ou a pessoa manda mensagem, ou a pessoa me chama, a pessoa não me dá sossegado. Tem mensagem de Satanás no trabalho, às vezes na igreja, às vezes na... é cedo dentro de casa. É um trocinho que quando você está muito bem, um espinho na cara, já pisou? Quando você está andando tranquilo, você... ai, caraca, pisei no meu troço que te atinge do nada. É assim, irmão. Aí você está lá sossegado, daqui a pouco vem o troço. Para tirar teu sossego. O apóstolo Paulo estava passando por isso. Aí ele diz assim, ó. E para que eu não me exaltar, pelas excelências das revelações, foi me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltar. Há cerca de 3 vezes eu orei ao Senhor, ele já tinha orado, para que desviasse de mim. Tipo, Senhor, tira esse troço da minha vida. Não estou aguentando mais. Mas o que aconteceu? Deus não tirou, não. Lá para frente que Deus tirou. Deus disse, ó, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quando ele estava fraco, meio, sabe? Tem coisas que se não acontecer na nossa vida, a gente não ora. Então, aquilo ali futucava ele, aquilo abatia ele ia orar. Mas ele orar mais, buscar mais a Deus. Aí nisso que como ele estava abatido, ele ia orar, Deus ia lá, fortalecia ele. Isso acontece com a gente. Às vezes está lá, tá correria, tem tempo que o diabo ataca daquele, acontece alguma coisa, você, aí você fica meio murchinha, assim, aí que você começa a buscar Deus mesmo. Nisso que você começa a buscar Deus, Deus mais te fortalece. Aí quer dizer, na sua fraqueza, Deus fortalece você. Mas por quê? Porque na sua fraqueza é onde você busca mais a Deus. Entendeu? Se você estiver forte o tempo todo, você não vai nem lá buscar Deus. Aí ele disse assim, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, aí é que sou forte. Mas por que, pastor, que ele tinha prazer nisso? Porque essas coisas aqui empurravam ele para Jesus, irmão. Você está entendendo? Tem coisas que acontecem na nossa vida que empurra a gente para orar. Também já aconteceu com você? A nossa carne, ela é meio sem vergonha. Às vezes está tudo bem, sua geladeira está cheia, está todo mundo bem dentro de casa, todo mundo rindo, todo mundo brincando, você nem liga de buscar para Deus. Depois eu oro, vou ver, não sei o que. Vai para a igreja, está muito frio. Irmão, daqui a pouco, aperta o cinto um pouquinho, assim, vou orar. Tem coisa que te empurra. O apóstolo Paulo, essas coisas aqui, empurrava ele para ele orar. Aí é onde ele ficava mais forte, porque ele ia buscar a Deus, ele ficava mais forte. Glória a Deus, é assim que acontece. Então, o principal aqui nesse culto aqui, que eu queria que você prestasse atenção, não é porque você não é de Deus que você não tem cabeça. Você tem que aprender a lutar suas batalhas e vencer com Jesus. Você não pode ser aquela pessoa desistente. Tá sabendo? Não quero mais não, desisto, porque todo cristão vive no meu mar de rosa, só, que só eu que é assim? Não é assim não. Olha para a vida do apóstolo Paulo, olha para a vida de Jesus. Coitado de Jesus, não tinha um minuto, era perseguição. Jesus passou tudo isso, gente. Passou aflição lá no Getsemane, que ele chorava lá. Ele já teve com sede, cansado, quando ele parou lá no poço de Samaria. Quando ele foi procurar comida naquela figueira, você viu o que estava escrito antes disso? Ele teve fome. Ele passou os mesmos, ele foi tentado no deserto, ele foi açoitado, ele foi perseguido, ele foi injustiçado, ele sofreu ingratidão. Olha o que o Judas fez com ele. Você está entendendo? Ele passou tudo isso, irmão. Ele foi ofendido, dizendo que ele era príncipe de Beelzebub. E tudo isso foi rejeitado,
foi traído, foi enganado, ele passou tudo isso. Então a gente não quer, como cristão, passar nada disso. A gente, não, mas eu me converti, mas irmão, isso aí enquanto a gente estiver na carne, a gente vai passar essas coisinhas, só quando a gente estiver no céu que não. Aí lá acabou. Jesus está lá, vê se Jesus está sendo cuspido, mas lá não está. Um dia ele quer que a gente vença aqui como ele venceu essas tribulações, para que a gente um dia esteja lá com ele livre disso tudo. Mas para a gente estar lá livre disso tudo igual ele está agora, a gente tem que fazer igual ele fez, a gente tem que vencer. Ele disse, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se eu venci, vocês vencerão também. Então Jesus quer o quê? Que a gente vença como ele venceu, para que a gente vá onde ele está. Você entendeu? Se a gente não vencer, a gente corre risco de ir para outro lugar, não é isso que Jesus quer. Os que vencerem herdarão a coroa da vida. Então, para vencer, precisa fazer o quê? Lutar. Entendeu? Isso é necessário você conhecer isso. Se você não conhece, você vai viver esse evangelho aí, ó. O pessoal está mostrando só. Ai, eu converti outro BMW. Não, mas o evangelho não é isso, não. O evangelho é salvação, não. Tá de BMW, mas para onde você vai? Se você morrer a BMW, ele sabe que vai ficar para aí. A alma da pessoa está salva, a pessoa realmente é de Deus. Cuidado com isso, tá? Tem gente que ensina até você prosperar aí. Vamos fazer um curso de dízimo. Curso de dízimo? Misericórdia, vamos orar. Vamos orar que eu vou ficar quieto, não já viu. Ai, Jesus de Nazaré. Ai, Senhor. Irmão, a pessoa começa a pregar um evangelho esquisito aí, você vai atrás. A pessoa está cheia de ódio, cheia de raiva do carrão do ano rindo. Está caindo nessa, vai vendo. O rico também estava lá dando gargalhada, lá fazendo churrasco no espelho, e o pobrezinho do Lázaro lá de fora. E o rico não dava nada a ele. A Bíblia diz que não dava, não. Os cachorros da lambenta, das feridas do pobre do Lázaro. Depois, quem é que ficou melhor na história? Ele não vai nessa, não, irmão. Não vai na cabeça da pessoa que está prosperando, que está se dando bem fora da palavra, não. Isso é ilusão. Nada disso. O diabo também tentou fazer isso com Jesus. Tudo isso te darei. Pegou todos os reinos da terra, seus riquezas. Tudo isso te darei se prostrar e me adorar. Tá. E Jesus ia para o inferno se aceitasse aquilo. Nada disso. E a gente nem estaria aqui. Se Jesus aceitasse aquela proposta, a gente não estaria aqui, não. O diabo já estava querendo parar ele para não salvar a gente. Ele resistiu por amor. Ele, não aceito todo esse reino aqui, vou perder essas almas todinhas. Entendeu? Não, ele resistiu por amor a gente. Agora está na hora da gente resistir por amor a ele. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Agradecer ao Senhor por essa palavra, por esse conselho que o Senhor nos enviou. E Pai, nós sabemos que a Tua palavra diz que as mesmas aflições que às vezes nós passamos, que o Senhor é poderoso para nos tirar de todas elas. Todos os nossos irmãos em Cristo, todo mundo passa. O Senhor mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, não desfaleça, eu venci, vocês vão vencer também, eu estou com vocês. O Senhor falou, estarei convosco até a consumação do século, até tudo terminar. Então, Pai, em nome de Jesus, eu venho a favor dessa pessoa que tem passado lutas. Às vezes essa pessoa tem passado tribulações, perseguições, dificuldades financeiras. Oh Deus, às vezes está passando uma luta, como o apóstolo Paulo também passou, que eu não preguei aqui hoje, até para a salvação da família, porque ele falou para Deus, Deus, eu daria até a minha vida pelos meus irmãos segundo a minha carne, que eles se convertessem. Mas claro que Paulo passou essa tribulaçãozinha, mas eles se converteram. Porque a sua palavra tem que se cumprir, como a família de Jesus, que também não acreditavam nele, mas lá na frente eles se converteram. Então, em nome de Jesus Cristo, o Senhor me ajudar essas pessoas. Só o Senhor sabe as lutas
lutas, batalhas que essa pessoa tem. Mas o apóstolo Paulo, ele disse aqui que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque tudo isso tentou derrubar o Paulo, mas não conseguiu. Ele venceu, porque creu no Senhor. Assim que essas pessoas que oram comigo sejam vitoriosas, que sejam, Pai, eles venham vencer todas as batalhas e o seu nome seja glorificado no casamento, na prosperidade, na saúde, nos filhos, na família, em todas as áreas. E eu paraliso toda ação do mal e exijo que saia do casamento, da saúde, dos filhos, da prosperidade, todas as áreas da vida dessas pessoas. Que todos eles, todos parentela, todos familiares venham se converter, que as portas venham se abrir. Que o Senhor dê muita saúde, paz, em nome de Jesus, a alegria do Senhor. Que o Senhor livra da aflição. A palavra diz que o Senhor sabe livrar da aflição aqueles que confiam no Senhor. E que eles sejam, Pai, em nome de Jesus, muito abençoados. Em nome de Jesus. E graças a Deus. Pai, consagra, Senhor, esse líquido, quando eu peço que o Senhor transforme no teu sangue. Todo coração que for mergulhado, aconteça conforme eles estão orando. Que o Senhor também receba os dízimos, as ofertas que são entregues no altar. O Senhor disse que me honrarei. Glória a Deus. Amém? Fala nisso, pessoal, a gente trabalha. Você sabe o que significa a palavra aflição? No mundo tereis. O que significa a palavra aflição? Oi? Depois você vai lá e pesquisa isso. Ok? Aflição é quando você está angustiado. Aflito, angustiado, sabe? Aquela agonia por dentro, o negócio não vai bem, você não está legal, você anda meio triste, isso é aflição. Você quer sair logo daquilo ali, você quer ver logo a porta abrir, você quer ver logo o tom mudar, entendeu? Às vezes as coisas assim não acontecem, fica meio aflito, é isso aí. Não tem só um tipo de aflição. Não, tem várias. Tem várias. Mas aí Jesus está falando, né? Muitas são. Que às vezes é na área do casamento, às vezes eu vejo algumas diferentes, né? Mas ele está dizendo, de todas o Senhor te livrará. Se você parar para analisar, você já passou por muitas aflições lá atrás. E às vezes até coisas que você parecia que tu não ia sair, não ia vencer, mas você saiu porque Jesus te livrou. Pastor, o que significa isso? Significa que essa que você estiver passando hoje, Deus vai te livrar também. Porque o Davi, ele disse assim, o Senhor me livrou da mão do urso, me livrou da mão do leão, ele também vai me livrar da mão desse circunciso. Você tem que se lembrar que Jesus já te livrou lá atrás. Então ele vai, a Bíblia diz que a gente deve trazer na lembrança aquilo que nos traz esperança. Você está passando um momento difícil, lembra que você já passou um momento difícil, Deus te ajudou. Ele esteve contigo, tirou você dali. Então o mesmo Deus vai fazer de novo. Glória a Deus. Amém? É isso. Amém? Eu vou falar aqui. Em nome de Jesus. Pode mergulhar no coração, tá, pessoal? De cabeça. Deus abençoe, pessoal. Mãe, Deus abençoe. A paz do Senhor. Também te amo. Deus abençoe a senhora aí, tá? É uma paz.